Queremos, neste momento, agradecer a presença do irmão Hilton, que vem nos agraciar com a palestra Vinde e Vede. O irmão Hilton, ele está hoje como presidente da terceira URI, que é a União Regional Espírita, que compreende desde a cidade de Laguna até a cidade de Paulo Lopes. Temos hoje 7 casas federadas, né? E estamos trabalhando para aumentar esse número. Então, muito obrigado pela sua presença. Boa noite, irmãos. Que a paz de Deus e de Jesus esteja com todos nós hoje e sempre. Agradecemos mais esta oportunidade de estarmos aqui nessa casa, que sempre nos acolhe com um abraço que aquece a alma, né, André? Então, meus irmãos, estamos hoje aqui novamente trazendo o resultado de alguns estudos e reflexões que estamos fazendo no dia a dia de nossas vidas, procurando completar o tempo na existência daquilo que possa nos alimentar a alma, o espírito, que nos traga coisas edificantes dentro de tantas informações irrelevantes que estamos sendo inundados no dia a dia de nossas vidas. E nós iniciamos o trabalho de hoje buscando que todos consigam buscar o conhecimento desse Evangelho, buscar uma reflexão das coisas que o Evangelho nos traz, para que possamos, nem que seja nesses momentos que aqui estamos, sentir esses ensinamentos, para tentar, lá fora, vivenciá-los. Esse é o objetivo que o Evangelho vem nos trazer aqui na Terra. A boa nova que Jesus nos trouxe. E falando no Cristo, nós vamos iniciar o tema de hoje trazendo uma passagem do primeiro capítulo do Evangelho de João, aonde Jesus tem um diálogo com 2 discípulos de João Batista. E João Batista, que estava à beira do Rio Jordão com esses discípulos, diz para os 2, ao avistar o Cristo: eis aí o Cordeiro de Deus, que remove o pecado do mundo. Quando ele ouve essas palavras, os 2 discípulos, eles começam a se interessar por aquele Galileu que ele vinha. E saem à procura de Jesus, seguindo seus passos. E João Batista diz para eles: esse é maior que eu, tanto que eu não me atrevo nem a desamarrar suas sandálias. Vão e sigam. E assim, os 2 discípulos saíram atrás dos passos do Cristo, até que, num momento, o Cristo volta-se para trás, olha os 2 e pergunta a eles: que buscais? E quando Cristo faz essa pergunta aos 2 discípulos, que buscais, que mais à frente seriam discípulos do Mestre também, esse que buscais é uma palavra que deveria estar na entrada de toda casa espírita, para que nós pudéssemos entrar na casa e lê-la e nos questionarmos: o que estamos fazendo aqui? O que estamos buscando? Mas não só na casa espírita, mas também no círculo social, na nossa família, no nosso lar. Quando encontramos um relacionamento, quando encontramos um trabalho, quando convivemos
na sociedade em geral. O que estamos buscando em cada momento desses? Será que realmente sabemos o que cada um veio fazer e buscar hoje à noite aqui nessa casa de luz? Será que estamos realmente vindo aqui porque a palestra nos orienta alguma coisa, o passe nos dá energia, porque os ensinamentos do Cristo são bonitos? Será que é só por isso que estamos indo aqui? Já temos nos questionado o que estamos buscando nessa existência? Se já encontramos os motivos que imploramos uma oportunidade para aqui estar e ainda não sabemos direito o que é que estamos buscando? Mas voltando à pergunta que o Cristo fez aos 2 discípulos, o que buscais? Aqueles 2 discípulos respondem ao Cristo com outra pergunta. Mestre, onde morais? Aonde moras? E o Cristo, olhando para ele, para os 2, responde: vinde e vede. Que é o tema do trabalho que nós estamos hoje aqui propostos. Vinde e veja aonde eu moro. É claro que aonde o Cristo mora não é um lugar fixo, não é um lugar físico, mas muitos poderiam entender, como Emmanuel nos diz, que o Cristo mora junto com todos os espíritos crísticos no sol, aonde é a morada dos espíritos crísticos. Mas não é essa aí a morada que nós estamos falando. Não é essa a morada que Jesus está nos ensinando. Porque não importa aonde moramos, o que verdadeiramente importa é como nós estamos nos sentindo, como nós estamos vivendo, como nós estamos aceitando aonde Deus nos plantou e se estamos florescendo, ou se nós estamos buscando coisas que ainda são efêmeras. Não podemos esquecer que quando entramos numa casa espírita, nós estamos ali vindo para ver se encontramos uma morada mais tranquila. Mas se formos ver realmente aonde o Cristo mora na faixa mental de Deus, na vibração mental de Deus, aonde ele consegue se conectar com o Pai para conseguir a sua serenidade, a sua tranquilidade para poder governar o nosso planeta. E nós estamos buscando nos conectar realmente com o divino, com Jesus, com Deus, com as boas vibrações que a casa oferece? Ou nós estamos entrando numa casa espírita ou no nosso lar, buscando ver e sintonizar com as rivalidades, com as diferenças, com as disputas, com a concorrência um com o outro? Paulo, o apóstolo, já dizia: aquele que vive para as coisas materiais já está morto, mas aquele que vive e busca as coisas do Espírito, aquele está vivendo para a vida eterna. E nós estamos buscando valores materiais, estamos buscando valores espirituais. O que estamos realmente buscando?
Nós temos que buscar a nossa verdadeira morada. E para isso, nós temos que ir e ver. Não adianta eu chegar na casa espírita, fazer um atendimento fraterno ou conversar com algum trabalhador e ele com todo o empenho fala para aquele irmão o conforto e o acolhimento e eu saio dali e digo, fui ali, mas não era bem isso que eu estava buscando, que eu queria ouvir. E nós nos esquecemos que não é aquele o momento certo ainda para eu entender o que foi me dito, mas que lá na frente nós vamos conseguir, com o tempo, entender o que nos foi dito lá atrás. É tipo um exemplo que eu vou trazer para vocês. Eu estive com Divaldo Pereira Franco 6 vezes nessa existência. E lá em Uruguaiana, que foram as primeiras vezes que eu tive na presença dele, nós estávamos num almoço com Divaldo e terminou o almoço num hotel onde ele estava hospedado e ele ia subir para o quarto. E eu digo assim para o meu pai, pai, eu preciso fazer uma pergunta para o Divaldo. E o pai disse, então vai lá que ele está subindo para o quarto dele. E eu fui até a frente do elevador e fiz a pergunta. E ele me respondeu. E isso foi em 1995. Já faz bastante tempo. E aí ele subiu, nós fomos para casa e à noite fomos para a palestra. Lá eu comprei um livro, livros Palavras de Luz. O Divaldo autografou, assistimos à palestra, o Divaldo se foi e nós tocamos a vida também. E de um tempo para cá, eu comecei a lembrar muito disso e queria lembrar qual foi a pergunta e qual foi a resposta. E aos poucos parece que vinha clareando. E em novembro de 2024, o ano retrasado, eu faço aniversário 2 de novembro e fui conhecer a Mansão do Caminho, que eu não conhecia. E pude estar com o Divaldo. E nessa ida eu levei 3 perguntas para fazer para ele. E na fila para falar com ele lá no cenáculo, me veio aquela sensação assim, que eu quero saber do Divaldo essas coisas. Isso não vai me ajudar em nada. Diante de tanta grandeza de só estar ali. E nós, quando chegou a minha vez, ele apertando a minha mão, me olhou, ele sentado e eu em pé. E ele me disse assim, que tu queres de mim? Como soubesse que eu queria questionar ele. E ele me repetiu de novo, que tu queres de mim? E aí eu disse para ele assim, só te agradecer tudo que tu me ensinou, em todos os momentos. E nós dois choramos juntos. Aí eu me despedi, eu disse para ele que sabia que estava chegando a hora e agradecia tudo que ele nos deixou e de ensinamento. E é isso que nos diz aqui. Muitas vezes nós estamos falando com o André no atendimento fraterno e não entendemos ainda, porque não estamos preparados para entender a mensagem que o André está nos dizendo. Mas lá na frente, com o passar do tempo, eu vou lembrar, isso aí o André me disse há anos atrás e eu não entendia e hoje serviu para mim. Porque as coisas valiosas da vida são aquelas que nós não enxergamos. Porque aquelas que nós enxergamos, elas são efêmeras, elas passam rápido. É como eu trouxe aqui, a imagem da Pietà. Não sei se conhecem a Pietà.
é uma imagem uma escultura que Michelangelo fez, que está na Catedral do Vaticano, e que, quando foi perguntado para Michelangelo como é fazer uma obra-prima dessas, como a Pietà, ele deu as seguintes respostas: para mim é muito fácil, eu escolho a melhor peça de mármore Carrara, vejo a obra lá dentro e retiro todas as anfractuosidades que impeçam ela de sair, e vou tirando e ela surge ali. Mas essa obra que é material, o tempo vai fazer com que ela pereça, que ela vá se deteriorando. Mas a energia e a sabedoria de Michelangelo que usou para fazer esta obra, essa não tem valor e vai para toda a eternidade. Então, meus irmãos, muitas vezes estamos orgulhosos de termos construído uma casa de luz, um centro espírita, ou uma igreja, ou a nossa casa aonde moramos, mas isso vai perecer com o tempo, vai necessitar de reforma, de manutenção, como aqui, esta casa, que quem lembra ali do momento de lazer, ali onde fica o café, antes era uma salinha fechada. Com o tempo, derrubaram a parede e já fizeram um ambiente mais arejado, mais amplo. Se modifica. Mas a energia de quem criou esta casa, daqueles que se uniram em nome do Cristo para fazer mais um ponto de luz de Jesus, essa vai ficar para todo sempre. Será lembrada para todos que aqui vierem com o passar dos anos, as pessoas que se uniram em nome de Jesus para construí-la. As virtudes levam muito tempo para construir, mas o preço que nós pagamos é trabalhar dia a dia até que essa virtude se torne um hábito em nossas vidas, assim como a vida de cada um de nós. Me coloco eu como exemplo. Guri sapeca, moleque, aprontei tudo e todas. Apanhava, comi pimenta 2 vezes por dizer palavrão, que a mãe pegava e enfiava, os 2 irmãos pegavam quem disse palavrão, ela enfiava a mão no vidro e esfregava na boca. Consequência, não falo palavrão e gostei de pimenta. Mas poderia me revoltar com todas essas questões. Mas tudo é um processo educativo. Mas para isso, nós temos que estar aberto a ele. Nós temos que crer realmente que tem um Deus que é perfeito, que é soberanamente justo e bom, e que jamais vai nos deixar desamparados. Como trazemos aqui, mais uma passagem do Cristo, quando vai ao encontro da família de Lázaro, que se encontrava já morto há mais de 3 dias, quando a irmã de Lázaro vê Jesus e diz: mestre, chegaste tarde, ele já está morto, e o cheiro já está insuportável. E Jesus, olhando para a irmã de Lázaro, diz: se credes, verás a glória do meu Pai. E pede para que tirem a pedra e chama: venha Lázaro. E ali traz Lázaro novamente. Quantos momentos nós estamos em nossas vidas desesperados, sem saber o que fazer, sem saber como vai ser o meu dia amanhã, tenho compromissos financeiros, tenho reuniões a tratar, tenho relatórios a fazer, estou com problemas de enfermidades na família, estou ansioso, estressado, angustiado, e vou por aí afora me derrubando cada vez mais. E se nós começássemos
a sentir o Evangelho e tentar viver o Evangelho e lembrarmos das palavras do Cristo à irmã de Lázaro: se credes, verás a glória de Deus. Não, é preferível nós desistirmos do que buscarmos o refúgio àquele que deu a vida por nós e que é o caminho, a verdade e a vida. Nós estamos nos entregando a todo momento sem dar a oportunidade a nós mesmos de ide e vede. Nós queremos fazer as orações e pedir: Pai, me ajuda, manda a receita aí de como eu vou solucionar esses problemas. Mas não é assim. Como trago outra passagem do Cristo, quando ele andava e passou pelo cego de Jericó, e o cego disse: ó filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E aqueles que acompanhavam Cristo diziam: pare, não chama. E ele disse: tende misericórdia de mim, ó mestre. E Jesus para e olha para o cego e diz: vinde a mim. Essa é a tua parte. Jesus vai até onde ele pode ir, mas nós temos que fazer o nosso percurso, de ir até ele também. Não existe receita pronta para solucionar os problemas que nós mesmos criamos, e são eles que estão nos chamando a atenção para irmos e vermos que existe sim uma saída, que a glória de Deus está nos esperando. Assim como Cristo tem a morada ao lado do Pai, nós todos estamos destinados a essa morada. Mas parece que nós não queremos ir até ela. O Evangelho é difícil de entender, mas se eu for aos pouquinhos e estudar ele a fundo, nós vamos ver que a todo momento estamos recebendo chamados. E o que estamos fazendo com os chamados do Cristo? Estamos indo para a casa espírita para fazer atendimento fraterno só? Para dar o passe ou fazer uma exposição doutrinária? Para fazer entrega da cesta básica? Aí eu estou agindo assim, que nem o irmão Jacob de Voltaire, que se cristalizou achando que tinha que mostrar para os outros que ele era competente, que sabia. Mas saber o que nesta vida? Se para um profissional se dedicar a uma única profissão, se contarmos o período da graduação, 5 anos, mais um período de mestrado, uns 2 ou 3 anos, mais um período de um doutorado, vão ser lá de 12 a 15 anos, para poder se especializar em uma área. Imagina nós, espíritas, querendo dizer que sabemos da doutrina, que a doutrina é infinita, que estamos aqui tentando aprender alguma coisa para seguirmos um caminho melhor. Somos todos aprendizes. Como dizia o Chico, o processo evolutivo ele se sentia como uma lesma, rastejando, mas sempre para frente. Estamos rastejando no processo evolutivo e achamos muitas vezes que eu sou o fulano, eu sou o ciclano, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, e esquecemos que o Filho do Homem, ele veio para esse mundo carregado num jegue, num burrico, e foi embora carregado num jegue, num burrico. Símbolo da força,
símbolo do amor, da paz. Mas ele veio ainda num burrico e nasceu numa manjedoura, num coxo de animais. E nós precisamos ostentar o carro do ano, a melhor casa. Então, meus irmãos, nós estamos aqui buscando o quê? O que buscais? Vinde e vede. O Cristo está a nos chamar a todo momento. E nós não estamos atendendo a esses chamados. E os chamados são interessantes porque muitas vezes a gente espera aquele chamado assim, ô André, tu é o escolhido, venha para ser presidente do CDJC. O André é um cara boa praça, um cara do bem, um parceiro, e não é por estar na frente dele, é parceiro mesmo. É um irmão, é um camarada. Mas se formos ver, o chamado que Cristo fez a Saulo de Tarso, aquele que perseguia e matava os cristãos, e foi preciso Jesus trazer Saulo ao último fio de forças, aonde a caminho de Damasco, ele aparece para Saulo, e Saulo, de tanta luz que viu, perdeu temporariamente sua visão e cai. E diz: quem és tu? Eu sou Jesus, aquele que tu buscas. E Saulo, o que queres de mim? E Jesus fala para ele: vá até Damasco e procure Ananias. Ele te dirá o que tem que se fazer. Quem diria? Dali Saulo tem tanta transformação que ele passa a ser chamado de Paulo. E sai abrindo mão de tudo que tinha para seguir os ensinamentos. Mas Jesus disse: vinde a Damasco e vede com Ananias. Agora o caminho é tu que vai decidir seguir. E assim ele fez. E nós estamos recebendo o chamado a todo momento. Mas estamos também a todo momento achando difícil, né? É muito difícil. Essa semana, André, nós estávamos conversando e não com nenhuma vaidade, mas a gente começa a se avaliar porque tem gente que nos conhece que diz que nós não nos vê há tanto tempo e vai dizer assim: ô Hilton, mas Hilton eu conheço. Era homem do carnaval, foi presidente de escola de samba em Uruguaiana, desfilava no Rio de Janeiro nas escolas, agora está lá no púlpito da casa espírita querendo dar moral. E aí, como é que saímos dessa? Nós estamos sendo chamados a todo momento. E tem que ter uma hora que nós temos que entender. E aí eu começo a todo momento, como diz Santo Agostinho, faz uma revisão de como está indo e como está vivendo a tua vida. E chegamos à conclusão que não tem um dia na semana que nós não estamos envolvidos dentro do Evangelho do Cristo, dentro do Espiritismo, da doutrina que abraçamos. E naqueles momentos que não estamos envolvidos na doutrina, é quando a gente está vacilando, quando a gente perde a paciência, perde o controle, se irrita. E é como Jesus esteja falando para nós assim: viu? O caminho é o Evangelho. Vamos lá. Tu está achando que está todos os dias trabalhando dentro do meu Evangelho? E umas horas está ainda vaga? Completa essas horas logo. Que aí tu vai estar mais seguro. E tu vai ver a grandeza do ensinamento do Evangelho que traz para toda a nossa vida. Nós não conseguimos ainda imaginar o quanto de ganho nós vamos ter quando nós
não é virar crente, nem fanático. Mas quando nós pegarmos o Evangelho e realmente olharmos para ele, para conhecer ele, para refletir sobre o que ali está dito, para poder sentir os ensinamentos do Cristo e poder tentar vivenciá-los. Porque nós, como diz no capítulo 88, em Fonte Viva, o livro, nós ainda somos espírita de casca, estamos imantados à casca da vida. O que é estar imantado à casca da vida? Se pegarmos uma fruta, que não é o figo, tá? Se pegarmos uma fruta, vamos ver que a casca, ela é fininha, é superficial. E se nós estivermos pegando o Evangelho como casca, fininha e superficial, o que vamos extrair do Evangelho? As coisas superficiais, frágeis, não vai ficar nada. Então precisamos começar realmente a entender os ensinamentos do Cristo. Porque é difícil, sim. É difícil nós começarmos a entender os ensinamentos que o Mestre nos diz. Estávamos vendo um trabalho do Simão Pedro semana passada, aonde o Simão Pedro traz para nós uma visão diferente da lei de Talião, aonde diziam que olho por olho, dente por dente, com quem ferro fere, com ferro será ferido. Então Simão Pedro traz que quando, na época, diziam olho por olho e dente por dente, não era nada de querer o mal do outro, e sim que o meu olho e o olho do André são os mesmos, não existe diferença. Que os meus dentes e os dentes do André são os mesmos. Isso queria dizer que somos todos iguais. Agora, o que pensamos e com o que sintonizamos e o que estamos fazendo de escolha, essas são as diferenças que existem. Mas o chamado é para todos. Mas escolhidos somos nós mesmos que nos escolhemos. Então, meus irmãos, o que nós precisamos ver para saber o que estamos buscando? Se nós formos ver hoje no planeta, está uma luta desenfreada por todo o planeta para buscar a nossa atenção. Para terem uma ideia, a média que cada um de nós fica na internet hoje é de 9 horas por dia. E essas 9 horas por dia, o que está ficando de edificante na nossa vida? O que estamos buscando na internet? É saber da guerra? Quantos morreram? Quantos mísseis caíram? É saber se o partido está bem ou se está mal? Se alguém foi preso ou foi derrubado? Saber da vida do outro que está passando dificuldade? Bem feito, ele merece. Já pensamos nisso? Que nós estamos deixando 9 horas por dia nas redes sociais e pouca coisa de edificante nós estamos ficando para nós? Imagina se nós ficássemos às 9 horas, em vez de estar na internet, estudando e entendendo o Evangelho. Ah, mas aí eu vou virar crente. Não. O Evangelho é o maior manual de gestão e liderança que existe. É o processo de gestão que Jesus trouxe para nós, nos dizendo que através do amor e do perdão, nós vamos conseguir vencer qualquer situação na nossa vida. Se credes, verás a glória de Deus. Já disse o Mestre. Então, meus irmãos, nós estamos fazendo as escolhas erradas, mas é o nosso livre-arbítrio. Se nós formos na introdução do Livro dos Espíritos, no item 13, lá o Kardec vai dizer para nós
que o estudo do Evangelho do Cristo é profundíssimo e é o maior sustentáculo que nós temos para permanecermos no nosso processo evolutivo. E nós esquecemos isso. Até quando vamos olhar as obras básicas, a introdução e o prefácio, ninguém gosta de ler, né? Vamos direto no conteúdo que é melhor. E ali estão os ensinamentos. Para vocês terem uma ideia, hoje aqui sentado nessa cadeira, eu abri o Evangelho aí, André. Eu nunca tinha lido o prefácio do Evangelho. Isso que eu estou estudando o Evangelho muito. E li ali as palavras do Espírito, é verdade, é curtinha a mensagem, muito bonita. É praticamente um resumo de tudo que nós estamos falando aqui. Para ver como nós somos ainda indisciplinados, queremos apressar as coisas. Eu já quero abrir uma empresa, não, já vamos sair vendendo, abrir as portas. Não, tem que ainda fazer o CNPJ, ainda tem que fazer talão de nota, que agora não é mais talão de nota, mas toda a burocracia. Nós já queremos sair lá na frente, nós estamos ansiosos. E aí nós caímos na estatística do Sebrae, né? Que as empresas não conseguem chegar ao 5º ano de existência por falta de planejamento, por falta de estudo. E aí chegamos no Espiritismo e achamos que já sabemos tudo. Sendo que o Livro dos Médiuns, lá no capítulo 1 do Livro dos Médiuns, né? Diz lá o título, noções preliminares. Temos que ter noções preliminares do Espiritismo para viver a mediunidade. E no último parágrafo do Livro dos Médiuns, antes da prática, precisa estudar. Está escrito. Nós temos tudo para seguir o melhor caminho. Nossa. Olha ali, é grosso demais, viu? É melhor abrir ali um pouquinho e olhar ao acaso. E assim vai ser o Evangelho na nossa vida. Vai ser superficial, vai ser casca. Vai ser um pouquinho que eu abri ali. Agora, a partir do momento que eu entrar um pouco mais a fundo, nós vamos vivenciar a Boa Nova também mais a fundo. Nós não vamos deixar de ter problemas. Mas, como diz o Mestre, Ele vai nos dar a semente para nós regar. Ele vai nos mostrar a pista da caminhada para nós percorrermos a pista certa. Não vem nada de mão beijada. Por isso que o Mestre disse, vinde e vede. Nós precisamos parar de dizer que para ir para o Espiritismo, ou para ir em busca de Deus, ou nós vamos pelo amor ou pela dor. Pode até ser, mas na verdade, nós só vamos buscar a Deus e o Evangelho quando nós escolhermos buscar. É uma escolha nossa. Então, que buscais? Onde moras? Vide e vede. Se creres, veremos a glória de Deus. Que a paz de Deus e de Jesus e da nossa Mãe Maria esteja junto com todos nós, hoje e sempre.